Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Giovana Venâncio e as minhas colegas de equipe são Luiz Reis Mendes e Raiane Cristina. A nossa disciplina é Inteligência Artificial e hoje nós vamos apresentar o nosso projeto para avaliação da disciplina. Aqui é um sumário sobre o que a gente vai falar. Vamos começar com uma pequena introdução sobre o que é inteligência artificial, logo após falar sobre performance, ambiente, atuadores e sensores relacionados ao nosso agente. Vamos explicar qual é o nosso projeto e a implementação dele através do código. Então, o que é inteligência artificial? Falando de forma bem resumida, podemos comentar que a inteligência artificial, dentre as suas várias definições feitas por vários pensadores diferentes, pode ser dita como uma inteligência que visa simular a inteligência humana, justamente por isso o nome artificial. Através desse mecanismo, dessa parte da ciência, é possível que máquinas, mecanismos e dispositivos consigam simular tanto o pensamento quanto as ações e atuações humanas a partir de determinado ambiente, a partir de determinada situação. Sejam essas simulações, sejam essas ações e pensamentos relacionados a tarefas do dia a dia, ou a coisas mais complexas ou a assuntos que requerem um maior tempo, uma maior preparação, ou simplesmente para coisas do dia a dia, como limpeza, é, cozinha e coisas do tipo. Assim como o ser humano tem um esquema de aprender, perceber e decidir, ou seja, ele aprende determinada coisa, ele aprende a perceber essa coisa no ambiente e a partir disso ele pode decidir qual ação, qual atitude tomar. As máquinas elas simulam esse mesmo pensamento. Então, essas máquinas elas vão ser chamadas de racionais justamente por simularem esse pensamento humano e, a partir desse pensamento, executarem determinadas ações pré-programadas. É muito discutido atualmente se as máquinas elas vão substituir os seres humanos daqui a um tempo. Muitas pessoas alegam que elas já vêm fazendo isso e tem até aquela frase que fala que as máquinas vão dominar o mundo. Tanto é que isso é extremamente presente no pensamento popular, é uma coisa extremamente vista através de filmes, livros, é uma coisa bem explorada. E vale lembrar que a inteligência artificial ela não possui esse objetivo das máquinas dominarem os seres humanos. Pelo contrário, o objetivo é que essa inteligência ela venha para auxiliar o ser humano, seja nas tarefas do dia a dia, como em coisas que exigem uma maior eficiência, exigem uma maior rapidez, uma maior praticidade, em pesquisas, em questões de saúde, questões públicas. Então, a inteligência artificial ela vem justamente para auxiliar o ser humano a executar suas tarefas de forma mais prática, de forma mais eficiente. Agora, fazendo aqui um resumo sobre as PAS, que a sigla se traduz como, na verdade, o significado dela é Performance, Environment, Actuators and Sensors, que é performance, ambiente, atuadores e sensores relacionados ao agente. Vamos ver eles aqui agora. O nosso agente, ele é um verificador de cabine de banheiro. Então, muitas vezes a gente tem a situação onde existe a cabine do banheiro e existem várias cabines e muitas vezes alguma quebra, alguma precisa de manutenção, isso não é verificado. Justamente por não ter mão de obra ou é para fazer isso tão periodicamente, ou por ser uma coisa mais complexa. Então, o nosso agente ele vai simular um ser humano que verifica a condição das cabines do banheiro. A média de desempenho dele vai ser baseada nele avisar quando a cabine precisa de manutenção de forma mais prática e eficaz possível. Isso vai ser um pouco mais detalhado quando a gente explicar melhor sobre o verificador. O ambiente dele vai ser o banheiro. Os atuadores, eles vão ter como função exibir os diagnósticos, então, exibir com o diagnóstico das cabines do banheiro, se elas necessitam de manutenção ou não, se elas estão em perfeito estado. E os sensores, o sensor que a gente utilizaria, no caso, seria o ultrassônico, que é um que emite determinadas ondas e com base na forma com que ele recebe essas ondas, ele vai determinar se as peças estão na posição correta, se os objetos estão todos corretamente alinhados, se tem alguma coisa fora do lugar, se alguma coisa precisa de manutenção. Então vai ser esse sensor que a gente vai utilizar. Agora vamos passar para a próxima colega que vai explicar um pouco melhor sobre. Obrigada. Bom dia, gente. Meu nome é Rayane. Eu vou dar continuidade agora à apresentação do nosso trabalho, falando um pouco sobre as propriedades do ambiente. No caso, o nosso ambiente é o banheiro. E o nosso ambiente ele é parcialmente observável, pois os sensores do agente permitem que o agente tenha acesso a somente parte do ambiente, ou seja, ele tem uma visão limitada do nosso ambiente. Ele é determinístico, pois o próximo estado do ambiente é completamente determinado pelo estado atual e pela ação executada pelo agente. Ou seja,
Se o estado atual do nosso ambiente, da nossa cabine, for precisar de manutenção, o próximo estado dela, que no caso não precisar de manutenção, vai ser determinada pela ação executada pelo agente, que no caso é de ligar para a central. O nosso ambiente ele é estático, pois ele não muda enquanto o agente pensa. O ambiente ele vai se manter estável enquanto o agente pensa na sua ação. Ele é discreto, pois ele possui um número limitado e claramente definido de percepções, ações e estados. Ele só vai possuir dois estados, que no caso é 0 e 1. E as ações serão de verificar se aquela cabine precisa de manutenção, caso não precise, ele vai verificar outra cabine e vai finalizar a ação. O nosso agente é único, o nosso ambiente ele possui um agente único, pois ele só vai ter aquele agente operando no ambiente. O nosso agente, como já foi dito, é um verificador de estado de cabines de banheiro. Ele verifica, ele vai funcionar da seguinte forma: ele vai percorrer o ambiente e vai verificar qual sanitário necessita de manutenção. E essa verificação ela vai acontecer da seguinte forma: se o estado for igual a 0, a cabine ela vai estar ok, não vai precisar de manutenção. Se o estado for igual a 1, a cabine vai necessitar de manutenção. Após essa verificação, se caso ela precise de manutenção, o verificador, o nosso agente, vai entrar em contato com a central de manutenção. E a central de manutenção vai mandar uma equipe. Esse nosso agente, ele possui um sistema automático que é acionado periodicamente, ou seja, a cada hora ele é acionado. Agora nós vamos ver um pouco a implementação do nosso projeto com a nossa colega Louise, que vai mostrar um pouco da função do nosso código em Python e vai mostrar um pouco mais o funcionamento dele. Bom dia, pessoal. Meu nome é Louise e eu vou apresentar a implementação do nosso projeto em Python. Aqui, começando com o ambiente, a gente criou uma classe, onde recebe um vetor, e a gente cria uma função depois chamada vetor ambiente, onde a gente declara uma variável global chamada estado. Essa variável ela vai ser um array vazio e ela vai ser percorrida por duas posições. A primeira posição ela representa a nossa primeira cabine e a segunda posição ela vai representar a nossa segunda cabine. Indo para a gente aqui, a gente importa a classe ambiente e cria-se uma classe para a gente. A gente recebe um vetor e criamos uma função para receber esse vetor. Aqui ele vai interagir com a classe ambiente, por isso se tem a necessidade de importar a classe ambiente. Aqui a gente define as percepções e as ações, né, que o agente ele vai fazer de acordo com cada percepção, né, e de acordo também com cada posição. A posição 0, ela vai representar aqui a posição 1, né, que vai ser a nossa primeira cabine, e a posição 1, ele vai ser a nossa segunda cabine, que já vai explicar para vocês direitinho quando eu rodar o código, né, as percepções e as ações que o agente vai ter. Aqui em main a gente criou, a gente importa, na verdade, a classe agente, que automaticamente ele vai importar a classe ambiente, e aqui eu botei para receber dois valores entre 0 e 1, né, para a gente analisar as cabines, e botei isso por duas vezes, para a gente até comparar e interpretar. Bem, aqui ele me dá duas verificações iguais, não é interessante, então, para a gente ver, seria interessante ver verificações diferentes. Vamos ver aqui. Pronto, aqui ele me dá verificações diferentes. Na primeira verificação, ele me dá um para a cabine 1 e um também para a cabine 2. Na primeira cabine, ele tem a percepção que ela necessita de manutenção, logo ele vai ter a ação de ligar, né, para a central. Com isso, ele vai exibir a mensagem de que a equipe de manutenção ela foi acionada e ele vai ter a ação agora de verificar a cabine 2. Na cabine 2, ele também me dá 1. Então, aqui ele vai ter a percepção que a cabine 2 também vai necessitar de manutenção. Isso ele vai, né, indicar para a central, e aqui vai ter que a central foi acionada. Com tudo isso feito, ele vai ter a ação de finalizar a verificação das cabines. Já aqui, nessa outra verificação, que seria feita em um outro, né, período, em outro intervalo de tempo, ele vai dar aqui, por exemplo, ele me dá 0 para a cabine 1 e 1 para a cabine 2. Aqui ele vai ter, né, ações diferentes, já dessa primeira verificação. Na primeira percepção que ele vai ter da cabine 1 é que ela está ok. Logo, ela não vai ter a ação de ligar para a central. Ela vai ter logo a ação de verificar a segunda cabine. Na segunda cabine já é diferente, ele me dá 1, então ela vai necessitar de manutenção. Então, ela vai ter a ação de ligar para a central, onde vai exibir novamente a mensagem de equipe de manutenção acionada, e com isso tudo feito, ele vai ter a ação de finalizar a verificação das cabines. Com isso, a gente finaliza a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e entendido. Obrigada e tenham um bom dia.